Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Vocês estão de boa? E aí, rapaziada, hoje eu vou trazer aqui as principais informações e notícias do nosso tricolor paulista. Se vocês são novos por aqui, não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal, me ajude a bater 1.000 inscritos. Rapaziada, estamos quase chegando, beleza? Me ajude a bater os 1.000 inscritos, se inscreva, curta, comenta, compartilha, que eu vou responder todo mundo aí. Então, pode mandar pra rapaziada aí, beleza, família? Sem mais enrolação, vamos pra vinheta. Então, família, vamos trocar ideia aqui dos técnicos aí do tricolor paulista, tá bom? Mais uma vez a gente vem batendo nessa tecla, mais uma vez a gente está falando do mesmo assunto, porque no momento o que rola nos bastidores do São Paulo é a contratação de um técnico por pelo menos aí 2 anos, tá bom? Então, o São Paulo tem os 3 principais técnicos, são eles, o Miguel Ángel Ramírez, o Hernan Crespo, que eu já falei ontem no vídeo, e também o Pedro Martins, tá? Então esses são os 3 principais técnicos que o São Paulo vem sondando para que ele possa ser contratado, tá? Então o Hernan Crespo, o Miguel Ángel Ramírez e o Pedro Martins, depois de serem entrevistados aí no longo dessa última semana, o São Paulo definiu esses 3 como trio prioridade para que seja um deles o treinador do nosso São Paulo. Então, desses 3 nomes aí, é possível que um deles seja o treinador e seja oficializado aí a sua contratação na quinta-feira, logo depois do jogo de amanhã contra o Ceará. O São Paulo está esperando esse jogo para que não cause nenhum ruído aí no time, para que não cause má impressão, para que ele possa ser anunciado na quinta-feira. Então, a preferência do São Paulo sempre foi estrangeira. São Paulo não entrevistou nenhum técnico brasileiro. Houve aí rumores de que o São Paulo ia atrás do Felipão, de Mano Menezes, Thiago Nunes, não teve isso. São Paulo queria um técnico estrangeiro para que ele possa trazer uma filosofia diferente nos jogadores, para que ele possa trazer outros modos de jogo, variedades de jogos diferentes do que já foram implementados aqui no São Paulo, com o Aguirre, com o Cuca, com o Fernando Diniz. Então ele não queria um técnico nacional, beleza, família? A preferência aí foram esses 3, o Crespo, ele é argentino, o Ramírez, ele é espanhol, e o português Pedro Martins. Depois que foi feitas as entrevistas aí e passada a filosofia de jogo que o São Paulo gostaria, o São Paulo está querendo treinadores que jogam ofensivamente e que usam a base, tá? Então todos esses têm essas características. Desses 3 aí, o São Paulo está negociando valores com o Crespo e com o Ramírez, porém o Ramírez já tem um acerto com o Internacional. E o Pedro Martins, ele ganha em euro e ele está no Olympiacos. Então, por conta desses 2 estarem empregados, né? O Martins, ele está empregado no Olympiacos. E o Ramírez, ele já tem um pré-contrato com o Internacional. O que sobra é o Crespo. Então, o Crespo está sendo muito falado aí nas redes sociais, mas não tem nada certo com o técnico do São Paulo. Então, desses 3 aí, o Ramírez, ele já tem uma aprovação há muito tempo, desde 2020, quando o Fernando Diniz já estava ruim no cargo, logo no começo, quando teve a eliminação para o Mirassol e tudo mais. O Fernando Diniz já estava meio bambo no cargo e a diretoria São Paulina já gostaria do Ángel Ramírez, tá? Ele já é muito bem aprovado internamente pelo São Paulo, e agora, depois de ter feito todas essas entrevistas, o Crespo, ele passou a situação simples no mercado. Por quê? Depois que ele anunciou a saída do Defensa e Justiça, que ele foi campeão lá. Então, todo mundo está falando nessa especulação dele ser o novo treinador do São Paulo. A situação dele é muito mais simples, tá? Nos bastidores, ele é visto por algumas pessoas como favorito para o cargo. Mas também ninguém do clube falou e confirmou o acerto com o argentino. Hoje, o caminho está livre entre São Paulo e Crespo. Lembrando que o Crespo já foi sondado pelo Santos e pela seleção chilena. No Santos, ele pediu cerca de R$1 milhão para toda a comissão técnica. E é mais ou menos isso que o São Paulo vai pagar. R$1 milhão para ele e para toda a comissão técnica. Isso, com o Fernando Diniz, o São Paulo pagava cerca de R$500 mil para toda a comissão técnica e também para o Fernando Diniz. Por ter um caminho mais fácil com o Crespo, o São Paulo tende a acertar com ele. Isso porque o Ramírez precisaria romper um contrato
com o Internacional e o Martins precisaria romper o contrato com o Olympiacos. Lembrando que o Martins, como está na Europa e ele é português, ele ganharia em euro, o que dificulta toda essa transição aí entre Olympiacos, Pedro Martins e São Paulo. Ficaria muito inviável por conta do euro estar muito caro. E vocês sabem, né, rapaziada, o euro está batendo quase R$7. Então, qualquer acerto em euro, o São Paulo pode se prejudicar lá na frente caso o euro suba. Então, como eu já tinha falado, com o novo técnico, o São Paulo procurou somente características de time ofensivo e que possa usar a base. Lembrando que a posse de bola também é um dos adjetivos que o técnico tem que manter por time. Então, o técnico tem que propor o jogo, ter posse de bola, ter um time ofensivo e usar a base. São essas as características que a diretoria São Paulina, com o Muricy Ramalho, aí, passou para o novo técnico nas entrevistas. Então o São Paulo precisaria muito de um técnico que seja assim. E esses três têm essa característica. O São Paulo não quer mudar drasticamente seu estilo de jogo, porque o Fernando Diniz já implantou uma filosofia. E essa filosofia ela é muito boa de um time ofensivo, de um time que tenha posse de bola, de um time que tenha variações de jogo. Então o São Paulo precisa desse técnico que tem essas variações de jogo, para que não possa somente sair tocando, toquinho para cá, toquinho para lá, ou Volpe jogando a bola nas áreas aí, correndo muito risco. Então o São Paulo não quer isso, ele quer um time que tenha posse de bola, mas que tenha variações de jogo, para que possa mudar, né, o ritmo do jogo, quando vê que o adversário está apertando muito, estourar a bola, quando vê que você pode fazer umas triangulações no ataque, fazer essas triangulações. Então é isso que o São Paulo precisa. Com um novo técnico aí, provavelmente será anunciado na quinta-feira. Então, com um novo técnico, o São Paulo pode aí crescer o patamar dependendo do técnico. Eu acredito que um técnico sul-americano que tem toda a característica da Sul-Americana, da Libertadores, tem essa malícia internacional que às vezes falta no time do São Paulo, um técnico que seja sul-americano, ele pode sim ajudar e muito o São Paulo na temporada de 2021. Lembrando que o São Paulo está no G4 para se classificar para a Libertadores. Então o São Paulo pode concorrer a todas as competições: Paulista, Brasileiro, Sul-Americana, Libertadores e Copa do Brasil. Então são 5 competições que o São Paulo pode ter um título aí para alegrar a torcida tricolor, né não, rapaziada? Bom, deixa aqui nos comentários o que vocês acham aí dos nomes que foram citados aqui e o que vocês acham, quem que vocês gostariam para que seja o nosso comandante do tricolor paulista. Beleza? Deixa aqui nos comentários e vamos para a próxima informação. Então, família, vamos trocar ideia aí sobre o que foi comentado no podcast Posse de Bola do Arnaldo Ribeiro. Foi muito falado e muito comentado lá sobre esse processo seletivo do São Paulo Futebol Clube em trazer um técnico, tá? O São Paulo está prestes a anunciar aí o novo técnico, faltando apenas pequenos detalhes para que ele possa ser o treinador do São Paulo, tá bom? Provavelmente, conforme eu já falei, provavelmente seja anunciado na quinta-feira após o jogo do São Paulo contra o Ceará, amanhã na quarta. Então, o Arnaldo Ribeiro aí, abre aspas, falou a seguinte frase. Então, família, o Arnaldo Ribeiro falando aí, abre aspas, o presidente do Defensa e Justiça diz que já está acertado com o São Paulo, mas tem uma série de detalhes porque o técnico é estrangeiro e tem a indexação à moeda, multa contratual, staff, porque ele não vem sozinho, e é sempre assim. Uma comissão técnica estrangeiro sempre vem com 4, 5 e essas pessoas para poder ajudar o técnico, tá? E aí para mim é a curiosidade, ele sendo estrangeiro, como vai funcionar no São Paulo, porque lá tem o Muricy Ramalho, que é um coordenador técnico. O São Paulo começou sonhando altíssimo e entrevistou vários portugueses lá. O euro estava muito valioso do que o dólar e os dois estão lá nas alturas. É verdade, né, rapaziada? Os dois aí, o euro e o dólar, tá, deixando o real lá para baixo, e isso acaba complicando o São Paulo. Voltando aqui. E foi assim filtrado um que chegue mais próximo, ele precisa ser um sul-americano. Por quê? O cara vive o calendário sul-americano. O calendário sul-americano é muito diferente do calendário europeu. Então o cara vive e disputa o calendário sul-americano, como a Sul-Americana, a Libertadores e os campeonatos nacionais, que são muito aguerridos. Então, o que sabe, ele vai ser. Então,
ele sabe sim o que é um time brasileiro, porque ele joga contra brasileiro, então ele já sabe o qual que é as vantagens de jogar com um time brasileiro. Foram essas as palavras aí do André Ribeiro referente aos técnicos sul-americanos para que seja assumido o São Paulo. Não tem nada certo, mas a gente torce para que seja um bom técnico, que ele faça um bom trabalho e que ele traga muitos títulos aí para o nosso tricolor paulista. Beleza, família? Foram essas as informações. Hoje o vídeo é um pouquinho mais rápido. Foram essas as informações. Se vocês são novos por aqui, não se esqueçam, se inscrevam no canal, ative as notificações e também deixe seu like, comenta, curte, compartilha, que eu vou comentar e vou compartilhar aí todo mundo. Beleza, família? Tamo junto e é nóis.